O monóxido de carbono, CO, é um gás incolor, insípido e não irritante produzido pela combustão incompleta de material carbonáceo como a madeira, o papel e a gasolina. O composto possui uma afinidade pela hemoglobina 250 vezes maior que a do oxigênio, sendo potencialmente letal ao ser humano em concentrações que excedem 40% de COHB, complexo CO-hemoglobina. A concentração média de CO atmosférico suficiente para causar desorientação em camundongos da espécie Mus musculus é de 230 partes por milhão. Em um estudo realizado com 18 camundongos anêmicos dessa espécie, a concentração de CO que causou desorientação foi de 219 partes por milhão, com desvio padrão de 14 ppm. É possível afirmar que camundongos anêmicos apresentam maior sensibilidade ao monóxido de carbono, tendo como alfa o 0,05. Observação: a população apresenta distribuição normal para a variável em análise. Então, em um primeiro momento, para tentar resolver o exemplo, seria interessante anotar as informações que são fornecidas no enunciado do problema. Lendo o enunciado, a gente entende que o único parâmetro que é dado, parâmetro populacional no caso, né, é o que a média de concentração de CO atmosférico que causa desorientação em camundongos, nessa espécie em questão, é de 230 partes por milhão. Então a gente vai anotar essa informação, que μ0, que é a média da população, é igual a 230 ppm. Em um estudo realizado com 18 camundongos anêmicos. Então, o tamanho da amostra com a qual se realizou o estudo é 18 camundongos anêmicos. Então, N é igual a 18 dessa espécie. A concentração de CO que causou desorientação foi de 219 ppm. A partir dessa amostra de 18 camundongos, medindo a concentração média de CO que causa desorientação, obteve-se como média 219 ppm e o desvio padrão de 14 ppm. Então, x barra igual a 219 e S, que é o desvio padrão amostral, de 14 ppm. Aqui a gente tem um conjunto de informações que foi fornecido no enunciado do exemplo. E a questão é possível afirmar que camundongos anêmicos apresentam maior sensibilidade ao monóxido de carbono em um nível de significância de 0,05? Essa aqui é a grande questão. Para responder essa questão, a gente precisa conduzir um teste de hipótese. Mas qual teste conduzir? A gente tem o desvio padrão da amostra, desvio padrão amostral, não tem o desvio padrão populacional. Essa informação não foi fornecida. Então, para comparar as duas médias, a gente vai ter que usar um teste T de student. Para iniciar o teste T de student, a gente começa levantando as hipóteses estatísticas. A hipótese 0, H0, é de que o desvio padrão amostral ele é igual ao desvio padrão populacional. A hipótese alternativa é de que o desvio padrão amostral ele é diferente do desvio padrão populacional. A gente vai conduzir, no caso, vou conduzir um teste bilateral, porque a diferença entre ambas as médias, amostral e populacional, não é tão grande assim. Então eu não sei se o teste, se o desvio padrão, se a média amostral difere para mais ou para menos. Não me dá a clara evidência da média amostral diferir muito para baixo ou para cima da média populacional. Então eu acabo por usar um teste bilateral. O segundo passo isso aqui foi o primeiro passo. O segundo passo seria escolher o nível de significância que vai ser usado no teste. O nível de significância eu poderia arbitrar ele, né?
ou ele seria de acordo com a revista na qual eu publicaria meus estudos, ou seria determinado por mim mesmo. Mas no caso aqui já foi fornecido qual o nível de significância que se quer, que é alfa igual a 0,05. Nível de significância de 5%. Então, alfa igual a 0,05. O terceiro passo é calcular o valor crítico do teste, que no caso é o T crítico. Para isso, a gente precisa calcular o grau de liberdade. No caso do teste T de student, o grau de liberdade é dado por n-1. n-1. N é o tamanho da amostra. No caso, 18. 18 menos 1. Grau de liberdade é igual a 18 menos 1. Grau de liberdade é igual a 17. E o T crítico, que é o que a gente está determinando nesse terceiro passo, ele é igual ao T de alfa, ponto e vírgula, grau de liberdade. No caso é T de 0,05, T de 0,05 para um grau de liberdade igual a 17. Isso eu vou na tabela da distribuição T de student e verifico qual é o valor fornecido. Talvez vocês não consigam ver, mas essa aqui é a distribuição F. Cadê a distribuição? Distribuição T de student. Para um teste bilateral, o nível de significância ele é dividido por 2, então é 0,025. Para um tamanho de amostra igual a 18, grau de liberdade em n-1, 17. Então o valor equivale a 17,2,110. Esse é o T crítico. O quarto passo no teste T de student é calcular o valor do teste, o T-calc. Então, para calcular o valor do teste, a gente procede da seguinte forma. A fórmula, a estatística de cálculo é T-calc é igual a x barra menos μ0 dividido pelo desvio padrão amostral raiz de n. Logo, T-calc vai ser igual a x barra 219 menos desvio padrão média populacional 230 dividido pelo desvio padrão amostral 14 dividido pela raiz de 18. Fazendo as contas aqui, isso vai dar menos 11 dividido por 3,299. No final das contas, vai ter como T-calc um valor de 3,333. O quinto passo nada mais é que uma regra de decisão. Nessa regra de decisão é o seguinte: se o T-calc em módulo ele é menor que o T crítico, eu vou aceitar H0. Eu vou concluir que não existe diferença entre a média amostral e a média populacional. Agora, se o T-calc em módulo for maior que o T crítico, aí então eu vou rejeitar o H0. Como o T-calc em módulo
No caso aqui ia dar negativo, né? Se aqui em cima é um número negativo e eu estou dividindo por um número que não é negativo, o resultado do tcalc necessariamente é negativo. Então, menos 3,33. Aí eu vou colocar em módulo, né? Aí corta, tira o sinal negativo. 3,33 é, no caso, maior ou menor que o t crítico? No caso é 2,110. É maior. Se é maior, eu acabo por rejeitar H0. Rejeitando H0, eu automaticamente aceito a hipótese alternativa de que a média populacional, a média amostral, difere da média populacional. O sexto passo, então, é concluir. Para concluir, basta retirar a informação do problema e concluir. Então, conclui-se, portanto, ao nível de 5% de significância, que a média amostral é estatisticamente diferente da média populacional. E, portanto, os camundongos, os 18 camundongos anêmicos testados, né, camundongos anêmicos da espécie em análise, apresentam-se mais sensíveis à concentração de CO2, de CO, que causa desorientação. Então é isso.